Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, irmãos e irmãs, nessa caminhada, que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje trouxemos para a nossa reflexão da noite, intitulada Obstáculos. Essa mensagem é de Emmanuel, está lá na obra Rumo Certo, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ela vem nos dizendo o seguinte: são das tarefas que o Senhor nos concede na seara espírita, encontramos obstáculos de todo gênero. Aqueles que procedem das circunstâncias, como sejam os empecilhos do tempo, a condução difícil, as exigências sociais, as atividades extras da profissão. Mas existem aqueles obstáculos que são aqueles que nascem de casa. A festa imprevista, o parente enfermo, a visita inesperada, o impedimento doméstico. E ele traz ainda aqueles obstáculos que chegam dos entes queridos, a oposição dos pontos de vista, a incompreensão, o apelo insistente, a regozijos menos felizes, a dificuldade em comum que exige apoio. Existem aqueles obstáculos que se originam no grupo de trabalho, o azedume dos companheiros, a ausência do concurso fraterno, a crítica destrutiva, a falta de entendimento. E tem os piores, que ele diz, os piores obstáculos é aqueles que nascem de nós mesmos, o ânimo, a irritação, a rebeldia, a intemperança mental, a doença de gravidade imaginária, o cansaço suposto invencível. Então, todos esses são os obstáculos. E aí ele vem dizendo que toda vez que os obstáculos se nos interponham entre o dever da ação e a necessidade da cooperação no serviço do bem aos semelhantes, que irá redundar sempre a benefício de nós mesmos, peçamos o auxílio divino através da prece silenciosa e atendamos a todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência, mas à frente de quaisquer outros obstáculos, sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles, na certeza de que, com as bênçãos de Deus, saberemos atravessar todas as crises e empeços da luta cotidiana, se nos dispusermos a trabalhar. Então, essa é a mensagem que Emmanuel nos traz. Então, ele relaciona toda espécie de empecilhos que nós possamos ter, de obstáculos que nós possamos ter, seja de ordem doméstica, seja no tocante ao local de trabalho, não é? Seja por conta de determinadas criaturas, irmãos e irmãs, mas o pior que ele coloca é aquele obstáculo que está dentro de nós, que muitas vezes nos impede de trabalharmos para o bem. E aí ele relaciona como sendo o desânimo, ele relaciona como sendo a irritação, ele fala sobre a acomodação. Então, ele vem nos trazendo aqueles desafios que nós precisamos, na verdade, vencer. Aqueles obstáculos
que nós temos, não é? É dentro de nós que precisa ser devidamente corrigido. Então, a rebeldia, muitas vezes, nós nos colocamos como rebeldes diante da lei. Quando, por exemplo, nós começamos a criar na nossa cabeça doença de gravidade que é imaginária, não é? Então, aquelas pessoas que colocam-se como na posição de enfermos e doenças graves e, por conta disso, não fazem o trabalho do bem. Vem nos dizendo do cansaço, suposto invencível. Realmente, o cansaço, muitas vezes, nos reclama, né? Que é aquele momento de repouso. Então, o cansaço muitas vezes nos faz pensar que é necessário o repouso, mas ele não é invencível. Ele não é invencível, né? Porque depois de uma noite de sono, depois de um descanso, né? Quando a gente dá um tempo naquela situação, a gente volta revigorada. Agora, o desânimo, a irritação, não é? Ela vem muitas vezes da nossa falta de paciência. Então, muitas vezes ela vem por conta da falta de paciência. O desânimo faz com que a gente não caminhe para frente. O desânimo faz com que a gente fique no acostamento da estrada da vida sem fazermos nada. Então, esses sim são os obstáculos que são os piores. E Emmanuel, então, depois de nos apresentar os obstáculos, ele vem dizendo que toda vez que o obstáculo venha, não é, e se interpõe entre o dever de eu agir e a necessidade da cooperação, que essa necessidade da cooperação ela vai trazer benefícios a nós mesmos, não é? O que nós precisamos fazer? Buscar a prece. Buscar a prece. Buscar o auxílio divino, através, como ele diz, da prece silenciosa. E vamos buscar, não é vencer todos esses obstáculos. Agora, aqueles obstáculos, muitas vezes, que tem uma, vamos dizer que muitas vezes trazemos, né, na vida espiritual, nós precisamos ter coragem para romper com estes obstáculos. Então, nós precisamos trabalhar o nosso comportamento frente ao que nós chamamos obstáculos. Porque não existe para Deus obstáculos que sejam intransponíveis. Deus, nosso Pai Criador, nos criou, sim, simples e ignorante, mas deu a nós, a cada um de nós, uma tarefa. Nós vamos encontrar, muitas vezes, dificuldades pelo caminho, mas não são dificuldades que nós não consigamos vencer, porque o Pai não dá a nós nenhuma tarefa que seja superior à nossa capacidade de realizar. Então, é preciso nós entendermos, se estamos em desânimo, vamos buscar saber aonde é que está o desânimo. Se estamos acomodados, vamos buscar vencer essa acomodação. Se naquele dia estamos irritados, por que estamos irritados? E aí sim, nós começamos, não é, a fazer aquela viagem interior necessária para que nós realmente possamos avançar, sempre avançar,
porque o nosso caminhar é transcendente. Pensemos nisso. Não existe obstáculos que nós não conseguiremos vencer. Ficamos por aqui hoje. Uma boa noite a todos. Que vocês possam ter uma noite abençoada, com muita paz no coração. E até um novo dia, uma nova mensagem. Boa noite.